Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre o amor de Deus, que a gente possa cada vez mais estar cheio deste amor, que a gente possa cada vez mais conhecer o amor de Deus e passar para outras pessoas sobre este amor. E eu vejo que quanto mais a gente busca do amor de Deus, mais ele vai mostrando pra gente como a gente deve tratar os outros, qual é o nosso propósito, o que a gente deve fazer aqui na Terra. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre versículos da Bíblia e que a gente possa ser cheio do amor de Deus e que a gente possa sentir o amor de Deus ao ouvir a palavra, ao pensar no que Cristo fez por nós, o que Deus está fazendo por nós, porque Deus nos ama. Então, Deus Pai nos ama, Deus Filho, que é Jesus, nos ama, e o Espírito Santo também nos ama. E que a gente possa sempre olhar para o amor dele, porque ele quer nos encher para poder a gente conseguir amar os outros, seja qualquer pessoa, não importa quem essa pessoa seja. Deus nos chama para isso. E eu vou confirmar isso falando da palavra, que nada melhor do que isso. Então, diante de circunstâncias, de tribulações, de pessoas que muitas vezes, quero falar dessas pessoas que são difíceis de amar. Então, Deus fala que Ele vai suprir as nossas carências, Ele vai tratar as nossas feridas. E em Zefanias, do capítulo 3, do versículo 17, fala: o Senhor seu Deus, em seu meio, o poderoso, irá salvar, Ele irá alegrar-se por você com alegria. Ele irá te acalmar com o amor dele. Ele irá alegrar por você com cânticos. Ou seja, conforme a gente vai fazendo a vontade de Deus, conforme a gente vai fazendo a obra de Deus e agindo conforme Deus quer sobre as nossas vidas, Ele vai se alegrar por nós, Ele vai se alegrar por nossas obras, por nossas ações. Ele vai sim nos ajudar diante das dificuldades. Aqui na palavra está falando, Ele irá nos acalmar, porque diante de pessoas que vêm para querer nos fazer mal, que vêm com palavras negativas, que vêm com um desafio muito grande para a gente amar essas pessoas, Deus fala aqui que Ele vai acalmar nosso coração, que Ele vai colocar o amor dele em nós. Então, a gente tem que confiar nisso, a gente tem que continuar fazendo a obra de Deus, sabe? Deus quer usar e levantar muitas pessoas para isso, para fazer a obra, independente onde a gente vem estar, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, seja até um supermercado. Deus quer fazer a obra, sabe? Ele quer ativar o nosso coração, Ele quer ativar o nosso espírito. O Espírito Santo quer ativar o nosso espírito para a gente poder abençoar outras vidas e não ficar somente com a gente a bênção. Deus não é egoísta. E em Mateus 5, 44 e 46, os versículos, vai falar sobre o amor, como tem que ser o amor de Deus em nós. É isso que Deus quer, que a gente mostre e revele o amor dele por meio de nós. Então fala: ame os seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem para aqueles que te odeiam, e ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Pois se amar aqueles que vos amam, que galardão tereis? Então, Deus nos chama para isso, independente do que a gente faça, onde esteja, a gente tem que amar o outro. A gente tem que amar a todos. É um desafio muito grande quando a gente ama aqueles que não nos amam.
quando a pessoa, em vez de nos amar, em vez de nos tratar bem, nos maltrata. E Deus está falando para a gente agir diferente, para a gente não agir como eles, para a gente amar o próximo, seja ele que venha a tratar a gente bem ou venha tratar a gente mal. E Cristo mostra isso, como Cristo tratou a Judas. Judas traiu a Cristo. Judas vendeu a Cristo. E como Jesus tratava ele? Nosso maior exemplo é Cristo. Seja em qualquer lugar. Então, que a gente possa olhar para Cristo, que a gente possa cada vez mais se parecer com Cristo. Ele é nosso maior exemplo. É Ele em quem devemos sempre estar olhando e imitando. É Cristo. E outro versículo também vai falar sobre isso, que é em Marcos 12, 30 e 31. Vai falar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o primeiro sempre é Deus. E eu quero só falar um pouquinho, acrescentar mais sobre isso, porque como vamos amar a Deus diante das coisas do mundo, não é? Mas sempre tem que ser em primeiro lugar a Deus. Ou seja, a gente não idolatra pessoas, a gente adora a Deus. Então, qualquer coisa que está nos afastando de Deus, a gente tem que cortar. A gente sim tem que amar o nosso irmão, mas se esse irmão ou se essa pessoa está nos afastando de Deus, a gente tem que cortar a amizade. A gente continua amando a pessoa, mas a gente não vai caminhar junto, porque ela não está me tirando do foco. Então, a gente sim tem que amar todos que estão ao nosso redor. Mas se aquela pessoa está nos afastando do propósito, se aquela pessoa não está fazendo com que a gente fique mais perto de Deus, então a gente sim continua amando, mas não continua caminhando com essa pessoa e continua caminhando com Deus. Deus vai colocar pessoas específicas em nossa vida para a gente caminhar com essas pessoas, para serem nossos irmãos, para nos ajudar a estar cada vez mais perto de Deus, porque o foco é Ele. E aí o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está em Marcos 12, 30 e 31. Então, a gente não vai maltratar o outro. Se a gente ama a Deus, a gente mostra e revela ações que agradam o coração de Deus. E essas ações estão no amor. Então, independente se o outro vai tratar a gente bem ou não, a gente tem que tratar bem. Então, independente se o outro fala mal da gente, fale bem do outro, sabe? O outro está falando mal, nos amaldiçoando, né? Pois fala bem dele, sabe? Fala bem dele, tenta ver as coisas boas. Minha mãe sempre falou pra mim assim, que não é possível que a pessoa só tenha coisas ruins, deve ter coisa boa. Então olhe as coisas boas do outro, mesmo que o outro só está olhando as coisas ruins de você. Então, em Levíticos 19, 18 também vai falar: você irá amar o seu vizinho como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É difícil, Deus sabe que é difícil, Deus sabe que em nossa carne, em nosso coração, a gente fica com repúdio dessa pessoa, porque ela não nos ama, porque ela não nos trata bem. Mas Deus está mostrando na palavra que Ele vai nos tratar, Ele vai nos ajudar, Ele nos dá amor para isso, para a gente amar os outros, mesmo que Ele não nos ame. E para sermos filhos de Deus, a gente tem que fazer isso. A palavra falou aqui. Devemos fazer isso para sermos chamados filhos de Deus. E também fala na palavra que somos luz, né? Que somos sal da terra, luz do mundo. Então, para nossa luz
ser ativada, para as pessoas verem a nossa luz e ver a luz de Jesus em nós, a gente tem que amar. Então a base do cristianismo é esse, é o amor. E muitas pessoas vão aceitar Jesus por meio de nossas vidas, olhando como a gente trata elas, e tem que ser pelo amor. O amor atrai as pessoas, sabe? Da mesma forma que a alegria, que as pessoas que são positivas, as pessoas que estão bem com a vida, e tudo o que é de bom, né, nessa vida, tudo, ou pessoas que crescem, que trabalham, não é, sempre nos atrai. Mas Deus quer que a gente possa levar a Cristo, possa levar a Deus, possa, sabe, mostrar e revelar o amor de Deus por meio de nós, pelo amor. Então, mais forte até do que a gente ser alegre e positivo mostra isso, mais forte que isso é o amor. Porque a gente tem que aprender a isso, a ser como Cristo. Cristo sofreu por nós. Então a gente também tem que sofrer por nossos irmãos em Cristo. E quantas pessoas são filhos de Deus, mas estão perdidos aí no mundo? E a gente não sabe, só Deus sabe quais são os seus filhos, mas a gente tem que lançar, sabe? A gente tem que entregar, a gente tem que dar o amor para todos. E conforme a gente vai dando, aqueles que são de Cristo vão querer estar perto de nós. Vão ver uma luz e não vão entender de onde vem essa luz, e a gente vai, conforme falando de Cristo e mostrando a Cristo, a gente vai falando, essa luz não é nossa, essa luz é de Cristo, é Cristo em nós. Então, a gente tem que deixar, sabe, Deus nos moldar, nos aperfeiçoar no amor dele pra gente, e não parar em nós, mas pra gente também poder entregar este amor para outros. E em Lucas 6, do 35 ao 36, vai falar: amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, 35 ao 36. Então, a gente tem que cada vez mais se parecer com o Pai, se parecer com Cristo, se parecer mais com o Espírito Santo, e cada vez mais aponta para o amor. Deus é perfeito em seu amor, e a gente também tem que buscar a perfeição em Deus. A gente busca a Deus para depois aplicar isso que Deus está nos dando quando a gente ora, quando a gente chora, ou quando a gente busca a Deus na palavra. A gente aprende para depois aplicar isso para com os outros. E Deus quer isso, que a gente seja luz, que a gente não tenha medo de falar sobre o Evangelho, falar sobre Cristo, de tratar o outro bem, que a gente seja corajosos em Cristo e fazer tudo, não como se estivesse fazendo para o outro, mas fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus, porque Deus vai se agradar das nossas boas obras. Deus vai se agradar quando a gente fazer o que a palavra está falando para a gente fazer. E que a gente possa isso, cada vez mais se parecer com o amor de Deus, que nossas ações possam cada vez mais agradar o coração de Deus e se assemelhar a Deus. E em Mateus 5,48, quero terminar falando: seja, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Que desafio tão grande é esse, né? Sobre não somos perfeitos, temos nossas falhas, somos pecadores, mas Deus está falando: sejam perfeitos como o vosso Pai é que está no céu.
Então, quem poderá fazer a gente ser perfeito e ser perfeito no amor? Porque é isso que Deus quer, que a gente se aperfeiçoe no amor dele. Somente o Espírito Santo nos moldando, nos transformando de dia após dia. Somente a gente permitindo também, a gente falando, eis-me aqui, Senhor, a gente, mesmo na dor, a gente amar o próximo e quando a gente estiver só no nosso quarto, no nosso cantinho, a gente poder falar para Deus, Deus está doendo, Senhor, me ajuda aqui, não está sendo fácil com fulano de tal, me ajuda. Então, e Deus vai nos dar força, Deus vai nos revestir de amor, de poder e de alegria, de coragem, para a gente continuar mesmo diante dos desafios que vêm sobre amar o próximo que não nos ama. Eu não vou falar sobre, não falei e não vou falar sobre amar os que nos amam, porque é muito fácil, né? É muito fácil a gente tratar bem aqueles que nos tratam bem, mas quão desafiador é tratar bem aqueles que não nos tratam e a gente espera isso, né? O normal é isso, a gente querer em troca o que a gente está dando, ou que as pessoas já nos aceite como a gente é, aceite a nossa cultura, aceite quem nós somos, mas, sabe, conforme a gente vai dando e depositando amor pela fé, muitas pessoas serão mudadas e irão, sabe, mudar com a gente também. Claro que vão ter outras que não, mas eu acredito nisso, que conforme a gente dá amor, a gente vai receber amor também. Não são todos que, né, vão ser resistentes ao amor, e ainda mais o amor de Cristo, porque aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, quando a gente fala de Cristo, ou rejeitam a gente, ou rejeita a palavra, rejeita o que a gente está entregando, que é de Cristo, elas estão rejeitando a Cristo, porque a gente é aqui como servos de Cristo, somos amigos do Espírito Santo, mas também somos servos de Cristo. Então a gente tem que servir a Deus. Aqui no mundo a gente não tem que se envergonhar do Evangelho. E conforme a gente vai entregando o que Deus está nos dando, muitas pessoas serão salvas. E aqueles que não aceitarem, eles não estão aceitando a Cristo. Então que a gente não fique com vergonha, ou então que a gente se sinta mal, porque algumas pessoas não vão querer a Cristo, sendo que tem muitos irmãos que querem a Cristo, que querem ouvir sobre Cristo, e é nós que devemos falar e levar a Cristo para aqueles que querem a Cristo, que precisam de Cristo e estão perdidos e precisam de nossa ajuda. Que a gente seja isso, uma mão que ajuda e não uma mão que atrapalha ou que maltrata, mas uma mão que ajuda, que está pronta para levar o amor de Deus. E o amor de Deus não é somente em palavras, mas em ações. Então devemos sim agir em amor. Devemos sim orar por todos aqueles que estiverem em nossa volta, em nossa vida. E que possamos ser luz em meio às trevas, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos ajude diante de a gente ajudar os outros, porque o Espírito Santo quer curar, libertar, sarar, restaurar, renovar e nos aperfeiçoar no amor dele. Então que venha primeiro começar em nós, para a gente poder ser usados por Deus, que o aperfeiçoamento de Deus comece em nós, para a gente poder ser usados por Deus. E que Deus nos ajude diante desse tempo. Está mais difícil que antes, mas Deus continua agindo. Então, que possamos deixar Deus agir em nós, seja em nossa casa, seja com nossos familiares, seja aqui no YouTube, seja no Instagram ou em qualquer rede social também que você está usando, que muitas pessoas possam ver Cristo por meio de você.
que muitas pessoas aceitem a Cristo por meio de você e que você tenha coragem, porque Deus nos chama, sejam fortes e corajosos. Então que sejamos fortes e corajosos em Cristo Jesus, porque o tempo é propício a muitas pessoas que querem a Cristo, e nada melhor do que nós falarmos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, porque o Espírito Santo está pronto para nos usar. E é isso, gente. Eu quero que vocês fiquem com Deus, que o Espírito Santo abençoe a vida de vocês e a minha vida, a minha família também, sejam abençoados por meio de Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo em nós. Fique com Deus e até a próxima.